Estamos de volta. Estamos de volta, Niltinho. Como que você tá? Tô beleza, e você? Faz um tempinho que a gente não senta aqui, hein? Tempinho, cara. Agora com esse novo esquema de gravar, né, vários de uma vez só. Agora a gente vai estar aqui por um bom tempinho, né? Bom tempo. Hoje o dia vai ser longo. E, cara, mais uma vez... Não, a gente sempre nos superando, né? A gente sempre nos superando cada vez mais. Esse negócio de frequência... Eu tava falando desse indivíduo... Outro dia, dentro de um curso que eu tava fazendo, o nome dessa pessoa apareceu. Eu falei assim, não, tem que dar um jeito de conectar. E o engraçado é que quando a gente começou fazendo essa lista para os convidados do podcast, eu já tinha botado o nome dele lá. E você não tinha conectado um com o outro. Exatamente. Então, quem que nós temos aqui hoje, Nilton? Hoje nós temos um multi-empreendedor, que eu tive o prazer de conhecer através de uma referência, de um common friend, né? Tivemos o prazer de fazer um projeto lá na casa dele e nos conhecer assim. Nós temos aqui hoje com a gente o José Moraes. José, seja bem-vindo, José. Presidente da Onyx Marble and Granite. Marble and Granite. Master Cut. Yep, Master Kings Auto Spa. Multi-empreendedor aqui da área. Bem-vindo. Isso mesmo. Obrigadão, gente. Obrigado pelo convite. Prazerzão ter você com a gente. Prazer meu estar aqui com vocês. Ótimo, isso aí, José. Obviamente, né, todo mundo fica curioso quando a gente fala multi-empreendedor. Para você sair do operacional para gerenciar uma empresa já é difícil. Imagina 3. Então, como que foi essa jornada, cara, para você chegar ao ponto que você tá hoje de ter 3 empresas e estar gerenciando? Cara, a gente entende a partir de um certo momento, né? Algumas pessoas demoram mais para entender isso, outras menos, que tudo é uma questão de ter as pessoas certas, né, com você. Porque você sai do operacional, muita gente mesmo tem medo, porque mas ninguém sabe fazer o que eu faço do jeito que eu faço, tá? Do jeito que eu quero, então, sabe? Muita gente sabe, talvez até melhor, né? Mas você tem que aprender a confiar e enxergar quem realmente sabe, quem realmente consegue, quem tem uma cabeça alinhada com sua visão e tal, né? Para aquela empresa seguir do jeito que também você tá afim que siga. E eu descobri isso uns anos atrás com a Onyx mesmo e falei, cara, se dá para fazer aqui, dá para fazer em outros lugares. E as outras coisas que eu fui depois abrindo, sempre eu achei a pessoa primeiro, sabe? Uhum. Eu nunca, assim, vou abrir uma loja ali, depois eu vou contratar essa pessoa. Não, eu sempre, com a ideia do que eu talvez gostaria de fazer, eu só parti mesmo para ir atrás e tentar fazer depois que eu tinha a pessoa certa para ir comigo para esse negócio. Você tentava montar um time consolidado primeiro para depois executar a ideia. A cabeça gestora mesmo que fica, né? Porque não tem como você ter 2, 3, 4, whatever, e ficar nelas o tempo todo. Você é uma pessoa só. Então, tipo assim, hoje eu fico na Onyx, né? A gerência da Onyx tá mais na minha mão um pouco, apesar de ter outras pessoas lá me ajudando muito. E nas outras empresas tem outras pessoas que são o gerente mesmo, assim, que gere a empresa no dia a dia, que está lá o tempo todo. E eu vou quando dá, quando precisa, né, participo da maneira que posso, mas eles são o carro-chefe lá mesmo, de tocar a máquina mesmo no dia a dia e tal, que me ajuda a não precisar estar lá, entendeu? Com certeza. Mas nem sempre foi assim, né, Zé? Não. Quanto tempo faz que você está na América já? Cheguei em 2002, setembro de 2002, né? Tô fazendo 22 anos já. Pô, chegou no ano do Penta, então. Já deu? Chegou dando sorte já pra gente. E qual foi o seu primeiro trabalho aqui? Pois é, cara. Eu cheguei aqui e comecei a lavar carro. Trabalhei numa loja brasileira rapidinho, assim, uns poucos meses. Quando cheguei no Sandy Frame e tal. E aí arrumei esse emprego para lavar carro. Que o carro, né, assim, uma coisa que muita gente, né, os homens gostam, desde gente pequena e tal. A gente já admirava no Brasil e tudo. E fui trabalhar com lavagem de carro e tal. E trabalhei nesse ramo por uns 2 anos e meio e tal. E gostava muito, era legal e tal. Só que esses carruagens de rede que tem por aí, a gente não ganha muito, né? Não tem muita perspectiva também de crescimento. Você fica ali naquele salário hora baixo muitos anos, se você quiser, né? E aí depois apareceu essa oportunidade no Granito em 2004, né? Final de 2004, e onde eu fui conhecer o ramo do Granito também. Que gostei muito também, aprendi a apaixonar e, né, gostar muito. E é um ramo que já te dá essa perspectiva maior. Mesmo como funcionário, você consegue chegar ao salário hora mais alto, né? Depois que você aprende a profissão e tudo. E vi que naquela época já existiam brasileiros abrindo empresas de granito e tal na região. Entendi que aquilo poderia ser um caminho que eu podia seguir também lá na frente, né? Então você visualizou já que aquilo ali seria uma opção para você. Isso. Você falou, então, antes da começarmos a gravar, que você é formado em administração, correto? Me formei, Então, você acredita que essa sua formação, que é na área que você atuava, do detailing, né? E depois você começou a mexer com granito. Você já se via nessa de fazer essa transição do operacional para ser um dono de empresa por esse background em administração que você tinha? Já. Porque, assim,
quando você aprende, né, dentro de uma faculdade ou alguns cursos que você pode fazer por aí, você entende que essa possibilidade sempre existe, entendeu? Você pode até optar por não ir por esse caminho, mas ela sempre vai estar lá. Se você tem o conhecimento, se você tem a vontade, por que não? Muito bom. Qualquer ramo que você entrar, você pode um dia ser o dono, o chefe. E quanto tempo você trabalhou de empregado antes de você começar a empreender? 7 anos. Eu trabalhei 7 anos numa empresa. Dentro dela, eu passei por todas as posições na empresa de granito, né? Assim, coincidentemente, mas também buscando aprendizado e tal. Eu fiz de tudo praticamente dentro dela, por algum período, né? Por um tempo. Então, e até chegar numa posição de gerente geral da empresa que eu trabalhava. O patrão era o dono, era um brasileiro, e na época ele já, né, nem ia muito na empresa, tanto assim mais. E quão importante você acha que foi essa transição? Porque a gente vê hoje aqui muita gente que acabou de chegar na América, trabalha 3 meses, já quer abrir a própria empresa, e acha que se abaixar o preço lá embaixo é isso que vai atrair clientes e tal. Então, quão importante essa jornada que o José lá de 2004 teve, né? Então ficou 7 anos, você ficou até 2011, praticamente ali trabalhando de empregado. Qual a importância foi dessa empresa, dos mentores, né? Porque você provavelmente teve mentores nessa jornada. E o que seria de você hoje sem eles? Cara, muito importante, né? Assim, as pessoas acham que... Tem gente que tem uma visão que acha que as coisas vão ser fáceis, mas não é fácil. Não é fácil. Parece, né? Às vezes quem tá olhando de fora fala assim, não... Cara, rapidinho conseguiu. Não é rapidinho. Não é fácil. Se tá parecendo fácil demais, às vezes tem alguma coisa escondida ali que a pessoa não tá mostrando. Às vezes tá tentando te fazer achar que é fácil, mas não é. Na realidade, quem já passou por esse processo sabe que é difícil, é demorado, às vezes sofrido, né, e tal, assim, tem algumas dificuldades que são pesadas mesmo. Não foi muito meu caso, não, mas já vi outros casos que são. E conhecimento, cara, te abre muitas portas, não tem jeito, né? Então, quando você demora um tempo a mais para se profissionalizar, para realmente aprender, entender, porque você pode ser um pintor excelente, mas se você vai abrir uma empresa, você não tem que ser um pintor excelente, mas você tem que ser um bom empresário, um bom gestor. E às vezes você não é um bom gestor, entendeu? Eu brinco muito assim, você tem dono de empresa e tem empresário. O dono de empresa é o que foi lá e pôs o nome dele. Abriu uma empresa e tal, né? E agora o empresário é o que toma conta da empresa e tenta sair, né, com a cabeça que um dia sai do operacional e começar a administrar. Ele tem que entender de vendas, ele tem que entender um pouquinho de marketing, ele tem que entender um pouquinho de recursos humanos, entender, né, das pessoas, lidar com o funcionário, lidar com o cliente, com os problemas, contabilidade, tudo isso, né? No começo aí, é muito fácil. É muito fácil. Aí, fácil. No caso, né, que eu dei o exemplo da pintura, a pintura fica um pouquinho para lá. Muita outra coisa que entra no jogo, né? Quando você vira dono. Então, eu ter passado por várias posições dentro dessa empresa e chegado à posição de gerente, me ajudou muito. Porque na posição de gerência eu consegui enxergar um pouco da contabilidade, por mais que não era minha responsabilidade direta, mas eu tinha que participar de tudo. Eu tinha participação de alguma maneira, né? Mesmo que seja nas reuniões, para ajudar o meu patrão lá a tomar decisão, se vai para esse caminho, para aquele. Eu estava ali participando e, né, dando a minha visão das coisas e ouvindo a visão de quem era o profissional da área que estava lidando com aquilo ali. Então, ajuda muito. Quando eu resolvi sair dessa empresa, eu não tinha ainda outra empresa em mente, nada. Fiquei um período meio que parado, procurando, e aí coincidentemente apareceu a Onyx para vender e eu acabei comprando. Foi quase um ano depois. Mas eu já tinha muito desse conhecimento que eu ia precisar ter. Que te deu coragem para comprar, né? Exatamente. Porque quando você compra uma empresa, você já começa com a dívida, geralmente, né? Aí já não é mais tão fácil. Durante esse processo que você falou que você trabalhou aí 7 anos, né? Com a mão na massa, né? Você mencionou aí, quando você estava falando, que você se apaixonou por aquilo. E às vezes as pessoas ficam buscando, assim, a gente ouve as pessoas falarem, né? Que se você trabalha com o que você gosta, nem parece que é trabalho. E às vezes as pessoas nem sabem o que elas têm, assim, paixão para poder fazer aquilo. O que fez você se apaixonar pelo granito? Porque, no meu modo de ver,
quando você aprende uma coisa e você começa a fazer aquilo bem, você acaba gostando. Eu acredito que muita gente, às vezes, não sabe o que ama fazer, mas se tentar fazer alguma coisa, acaba se apaixonando por aquela coisa, entendeu? Você fazer o que gosta e tem também gostar do que faz, né? Então, você pode ter essa cabeça aberta para aprender a gostar do que você faz. Mas no granito, cara, eu achava muito interessante, assim, uma das minhas primeiras funções quando eu fui trabalhar no granito, porque eu já tinha aprendido um pouco de inglês no negócio de lavar carro. Eu fui ser um medidor, fazer o template que eles chamam, né, e tal. Porque é um cara que trabalha sozinho no ramo do granito. Ele não carrega pedra, nada, ele só mede, vai nos clientes e tal, fazer a medida para começar o processo de fabricação e tal. Eu achava muito legal porque quando eu chegava, os clientes, assim, tinha um tanto de dúvida, um tanto de coisa na cabeça. Eu queria fazer assim, eu queria fazer assado. Então tinha esse processo bem de consultoria, sabe? Eu achava muito legal de ajudar e falar, não, isso aqui não vai ficar bom, porque a gente via todo dia e tal, né? Tem muita gente que faz assim, eu queria alguma coisa assim, como é que faz? Se você fizer assim, vai ficar legal. Muita gente faz assim, assado e tal. E dar essa consultoria era muito bacana, porque às vezes, depois de pronto, o cliente agradecia, né? Falar, nossa, ele falou para fazer, ficou legal mesmo, do jeito que eu queria. E depois de um tempo fazendo template, eu virei instalador. Mesmo durante o template, muitas vezes eu ia ajudar na instalação, quando eram as pedras muito pesadas e precisava de mais pessoas para ajudar a carregar e tal. E eu via a satisfação do cliente quando a pedra chegava e era instalada. E eu via que ali tinha um detalhe ou outro que eu tinha ajudado aquela pessoa a decidir para ir para aquele caminho ou não. Isso me fez gostar muito desse ramo, sabe? Entregar um produto que é uma coisa muito importante para uma dona de casa, para o dono da casa, que é o countertop da cozinha. Assim, Cara, eu acho que essa essência de ajudar pessoas, independente do nicho, independente do que você faz, eu acho que é crucial. Eu acho que não teve uma pessoa que sentou aí até agora, que teve sucesso, que em algum momento não falou assim, cara, o que eu gosto não é o dinheiro, é a reação das pessoas. O dinheiro é importante? Lógico, todos nós gostamos. A gente veio pra América buscando dólar, mas... Ele não pode ser o primeiro amor não da sua pode. vida, não, o único, não. O cara que ama... A Bíblia já fala, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E na empresa eu falo que também é. Porque se você só fica pensando no dinheiro, no tanto que você vai ganhar em cima do seu cliente vai sentir isso. Sem dúvida. Ele vai sentir isso e não vai comprar de você. Então eu acho cliente, isso muito bonito. Todo mundo vai sentir. E essa cultura tem que ser passada do líder para baixo. Né? Então, então eu garanto que dentro da empresa que você trabalhava, essa era a cultura. Era. Meu patrão ele era muito assim, preocupado mesmo com a satisfação do cliente e tal. E eu também, acho que na faculdade eu aprendi, o meu jeito de ser mesmo, né? E bateu muito com ele, né? Por isso que eu gostei muito de trabalhar lá, muito tempo que eu passei lá foi muito bom. Bateu muito, assim, a cabeça dele funcionava e a minha também. Também acho que bateu a dele porque ele foi me escolhendo para outras funções, para ir subindo, até virar o gerente dele, ele passou a confiar em mim e tal. Por causa disso, cara, ainda mais aqui nos Estados Unidos, eu acho que no Brasil é muito difícil, a questão financeira pesa muito, porque inadimplência é muito complicado, cara. Mas aqui não tem tanto esse problema. Então, assim, se você preocupar com as coisas certas, o dinheiro com certeza vem. Ele vem. Ele é consequência e ele é certo aqui. Porque o cara não vai te dar um cheque sem fundo, o cara não vai sumir ele. Então, acontece. Porcentagem muito pequena, né, cara? Se for comparar com o Brasil, não tem sem comparação. Não tem no Brasil, eu cresci vendo empresas fechando, que uma loja abria, você viu o cara lá quase que 24 horas por dia lá dentro trabalhando, e às vezes estava cheia. De repente, um ano depois fechava. Por quê? O cara tá com uma pilha de cheque sem fundo na gaveta e não tem dinheiro para pagar as contas dele. Quando você comprou a Onyx, já incluía o local que vocês têm aqui ou isso veio depois? Ela já era lá. Essa empresa foi aberta em 2001, naquele mesmo lugar. Foi um dos primeiros brasileiros assim, a abrir a empresa de granito dele aqui nos Estados Unidos, assim, em Massachusetts. Foi o Anésio, né? E aí depois ele decidiu para a Flórida, um pouquinho antes de 2008. Aí veio a crise de 2008 e ele estava na Flórida, ele não queria voltar a morar aqui. Aí, com a crise, as coisas ficaram difíceis e ele não tinha as pessoas certas para tomar conta, né? E a pessoa errada com a crise que veio, dificultou muito. Ele acabou vendendo para um sobrinho dele, acho que 2009 por aí. E em 2011 esse sobrinho dele, que eu conhecia, resolveu ir embora pro Brasil. Vou embora. E aí foi onde ele me perguntou se eu queria comprar. E eu me interessei em comprar e tal, negociei com ele foi embora e eu fiquei com ela. A razão que eu perguntei é porque eu tive lá quando a gente teve aquelas reuniões e eu fiquei assim
impressionado, cara, porque é tão bonito lá dentro, o capricho, não sei o ququanto que vocês colocaram ali não. e quanto que já existia. O lugar era o mesmo, mas o jeito que tá lá hoje é completamente diferente do que eu peguei. Assim, você vê o prédio lá, que a gente usa ele todo, quando eu peguei era só metade. Tinha mais 2 business do lado, tinha uma oficina mecânica, tinha uma companhia de landscape que usava a outra metade do galpão. Com a melhoria da empresa crescendo e essas pessoas saindo, porque tal, eu pegava. Peguei primeiro o mecânico saiu, que era bem do lado, eu peguei a área dele. Depois o pessoal do landscape saiu, e eu peguei o resto do prédio todo. Depois pegamos o outro prédio branco que tem lá, que não é encostado, né? E lá dentro reformei tudo, questão da área do showroom, dos escritórios, foi tudo reformado com o tempo, né? Devagar. É totalmente diferente do que era. E hoje, nesse cenário virtual, você ainda acredita que tem um showroom assim, para um business owner que está ouvindo a gente, que talvez está questionando se deve sair de ter uma vitrine, né? Porque hoje a gente vê toda essa globalização, digitalização. Você ainda acha que é importante? Tem ajudado a Onyx? Ainda tem. Assim, eu entendo que a questão virtual vai estar fazendo diferença, né? Nesse ramo está começando já. A gente tenta acompanhar, a gente tem o site preparado da melhor maneira possível para tentar atender o pessoal que gosta de fazer a compra online, ou pelo menos bastante parte, né, dessa negociação online e tal. Mas ainda, como as pessoas que estão comprando cozinhas e comprando casas grandes e reformando, eles já ainda estão, assim, a maioria numa idade, assim, mais de 40 anos e tal, a minha clientela, a maioria está nessa faixa daí para cima, 30 e tantos. Tem uns mais novos, mas são porcentagem menor, né? Esse pessoal ainda não é da geração online para tudo, né? Faz sentido, né? Uhum. Então então tem importância sim ter o showroom, é muito importante eles ter como visualizar as chapas, né, inteira, porque sample, foto, online não mostra a realidade da coisa. E o countertop é uma coisa que você compra e supostamente você fica com ele bastante tempo, não é igual um carro, você não pode trocar. Você pode trocar, mas você vai pagar tudo de novo. O carro, você compra, e não que você troca, você dá ele de entrada, né, na troca lá e tal, e só paga a diferença ou não. Tá. Mas ele não, se você for trocar, você tem que jogar ele fora, fazer outro, pagar tudo de novo. Então, as pessoas têm que realmente ter certeza do que eles estão comprando, é o que realmente eles gostam e tal. Eu acho que tendo o showroom mostra mais ainda que realmente você tem essa prioridade com o atendimento ao cliente, porque se a pessoa pode chegar ali, é um investimento que você fez totalmente pensando no seu cliente, porque assim, tecnicamente você não tem um retorno daquele showroom ali, mas você tem a possibilidade de trazer uma pessoa e mostrar para eles. Eu vi a plaquinha da Onyx ali em todos os cantos, tem plaquinha da Onyx, tem a iluminação, cara, é maravilhoso, é muito bonito lá. Então assim, parabéns pelo capricho lá, que ficou muito bonito. A gente tem que tentar também se diferenciar um pouco e mostrar para o cliente, de alguma maneira, e aí já é na parte visual mesmo, física do negócio, que você preocupa com as coisas, né? É preocupado com a organização das coisas, com ele, tentar sempre estar dando o melhor para ele e às vezes o cliente que chega lá, o walk-in que a gente fala, né? Que sem marcar horário, sem nada, que simplesmente entra, ele percebe se você tem um lugar organizado ou não, né? Também. O mesmo efeito ao contrário, né? Se você deixar de qualquer jeito, cara, lá, eita. Como é que eu dou $10 mil na mão desse cara aqui agora para fazer uma cozinha? Será que ele vai aparecer e tal, né? Exato. Essa confiança é importante você passar e é através disso que você passa, né? Tentando mostrar para ele que você é responsável, é organizado, é sério e tal, e leva as coisas a sério. E Zé, então, eu sempre gosto de pegar pontos de inflexões dentro da vida de cada pessoa, né? Então você trabalhava dos 9 às 5, né? Você trabalhava para outra pessoa. O que te fez, eu quero entender, o que te fez ter coragem de sair do garantido para ir pro incerto? Cara, eu acho que o que a coragem foi não preocupar tanto com o dinheiro, sabe? Eu não, como eu falei, parece assim, tá voltando no assunto, mas meus princípios sempre estavam na frente. E lógico que quando eu cheguei aqui não era fácil assim, porque eu não entendia a cultura americana, a gente tinha essa cultura do Brasil da questão financeira ser muito importante mesmo. Escassez mesmo. Exatamente. Mas chegou no momento que esse ex-patrão meu falou assim, eu vou pro Brasil. Mas ele não ia vender a empresa nem nada. Eu falei, beleza. Ele falou, você vai tomar conta da empresa para mim. Eu falei, tudo bem, eu já tô, não vai mudar nada e tal. Sim, ia até melhorar financeiramente para mim e tal, porque ele ia deixar realmente na minha mão, assim, praticamente 100% e tal. E eu falei, tá tudo bem e tal. Mas depois ele quis mudar algumas coisas, a maneira de administrar a empresa. Com ele não estando aqui, eu não gostei.
do que ele queria fazer. Nada contra ele, mas vi que o caminho que ia seguir não era o que eu queria e tal. Pedi demissão. Assim, na hora que eu pedi a demissão, não foi com a intenção de sair. Não era assim. Mas eu quis avisar ele, falou assim, eu não vou ficar. Você tá indo pro Brasil, não era assim. Ele ia pro Brasil alguns meses ainda pra frente. Mas como eu já tinha decidido, eu falei, já vou avisar ele, porque antes dele ir, ele tem tempo de procurar outra pessoa, ver o que ele vai fazer e tal, ou mudar a data de ir, não sei. Mas já vou avisar, porque eu não vou esperar ele chegar lá e falar, tô saindo. E aí, mas aí lá, não, que não sei o que, então tá bom. Aí, da maneira que foi a conversa, não foi muito legal e eu acabei sair de uma vez. E aí fiquei, mas eu não tava muito preocupado, cara, porque ele ia aumentar meu salário bastante pra ele ir pro Brasil, ficar com ele, me dar carro na época, que não tinha muito isso aqui na época, celular pago, essas coisas tudo, sabe? Mas eu realmente falei assim, mas a direção que as coisas estavam tomando não era bom pra mim, eu não queria e tal. Eu não tinha, assim, naquele momento exato, assim, vou sair que eu vou abrir outra empresa mês que vem. Não tinha isso, não, formado na minha cabeça, sabe? Mas como aconteceu de eu sair assim rápido, eu acabei, tive que procurar alguma coisa. E aí foi onde eu comecei a conversar demais, pra lá e pra cá, e fazer alguns trabalhos freelance, né? Assim, nosso homem chama de pé quadrado, fazer por pé quadrado, instalar por pé quadrado e tal. E foi onde eu comecei as conversas com o rapaz da Onyx, né? O Fabrício, na época, que estava indo pro Brasil e tal, e acabei negociando com ele, comprando. Mas ia acontecer, de alguma maneira ou de outra. Ou na Onyx, ou outra, ou abrir alguma coisa, mas tava procurando entender melhor onde, como, quando, sabe? E a Onyx acabou que encaixou bem na época que apareceu. Você falou que você não estava muito preocupado com dinheiro. Você tinha uma reserva de emergência, Tinha, alguma coisa? tinha Porque eu quero que a audiência preste atenção nisso, né? Porque às vezes você tá apertado trabalhando dos 9 às 5, aí você quer largar tudo para você começar a empreender. Não faça. Tinha uma reserva, assim, quando eu falei saí e fiquei um tempo parado, não é parado, assim, eu fiquei um tempo sem ter um emprego fixo ou sem montar uma empresa ou comprar igual foi a Onyx. Mas você trabalha. Lógico. Você trabalha, seja, né, dando uma ajuda aqui e ali. Então, trabalhava praticamente todo dia. Tinha um dia ou outro que eu escolhia para fazer minhas pesquisas mesmo, conversar e tal, precisava visitar alguém e tal. Mas não deixava de ganhar o suficiente, pelo menos, para manter. E tinha reserva, que eu não queria mexer tanto, até porque se aparecesse alguma coisa, ou para abrir uma empresa, ou para comprar, como for o caso, eu precisava dela. Porque uma empresa de granito você não abre com $5 mil, não. Exato. Entendeu? Sim, se você for abrir por completo mesmo, com shop de fabricação e tudo, ela é cara. Você precisa assumir um compromisso de um aluguel de um lugar grande. E tem um maquinário bem caro envolvido, né? E hoje vocês começaram em 2011, então faz 14 anos, né, que vocês estão aí, 13 anos que vocês estão no negócio. Eu sei que você fez algumas mudanças recentemente na administração da empresa, você mudou o foco. Hoje você, no começo eu assumo que você trabalhou com consumidor e ainda esse continua sendo o seu foco primário, né? Mas recentemente você fez algumas mudanças para também focar no comercial, certo? Isso. De novo, né? Quando você tem as pessoas certas, você pode trilhar alguns caminhos, né? O comercial, ele é uma área um pouquinho complicada, tem muito trabalho e tal, mas é um trabalho com a margem de lucro mais baixa, né? Porque eles puxam o preço bastante por causa da quantidade. Exige um certo pessoal para fazer os bids, né? Fazer como é que chama no Brasil? As licitações, né? Que eles são obrigados a pegar vários preços e tal, e eles mudam o projeto, você tem que refazer aquilo tudo de novo, toma tempo, você tem que olhar aquela planta inteirinha toda de novo, para ver se tem algum detalhe ali que você não tá vendo, porque se você não vê, já era. Eles não querem saber, entendeu? O preço é esse, o trabalho tá aí. Então, hoje a gente tem lá algumas pessoas que podem fazer isso. Foi onde eu parti um pouquinho para esse caminho e acabei também abrindo espaço para o que a gente chama de box stores, né? As lojas grandes e tal, que também tem volume, que é diferente um pouco do comercial do prédio, do condomínio, que é uma repetição da mesma cozinha várias vezes e tal. Cada trabalho é único, mas quantidade grande, né? Box store, você fala, tipo assim, aquele modelo que fica dentro das lojas? Como que é? Não, eu tô falando da Lowe's, né? A Lowe's apareceu pra gente, depois que a gente abriu o caminho pra eles. A Home Depot é um box store, não trabalho com a Home Depot, mas é esse tipo de Entendi. Lojas grandes que vendem em grande quantidade, sabe? E
Então a gente acabou fechando um contrato com a Lowe's, de algumas lojas deles, assim, até em outros estados aqui perto e tal. A gente está atendendo hoje até perto do Maine, Vermont, Caraca. New Hampshire, Que bom, cara. Upstate New York. Uau! E Quantas equipes você tem que ter pra ter uma operação dessa? hoje de instalação a gente está com 4. 4. E crescendo bastante, precisando de mais uma, provavelmente vamos ter que montar mais uma rápido. Porque são os trabalhos bons, mas longe, sabe? Toma tempo, de estrada mesmo, assim. Igual a gente vai fazer são 4 cozinhas lá de uma Lowe's que são 7 horas daqui, as casas, assim, uma perto da outra. Depois que você chega na primeira, é 15 minutos uma da outra, mas você tem que ir 6 horas e meia pra chegar A na galera tem primeira. que ficar lá, né? Ficar um tempo lá e tal. A gente combinou com eles de fazer as 4 ao mesmo tempo, que aí vai um dia, dorme, faz 2 num dia, dorme, faz 2 no outro, volta. E por que essa razão? Assim, obviamente você falou, né? Você cresceu, você quis galgar um caminho diferente, mas, primeiro, da onde surgiu a ideia? E segundo, como que você se preparou para lidar com um behemoth desse? Porque a Lowe's é gigante, né? E como você falou, você tem que pegar licitações, você tem que prestar atenção no contrato, provavelmente precisa de advogado, precisa de várias coisas. Então, como você se preparou para chegar do ponto de sair do consumidor e conseguir fechar um cliente desse? Eu ouvi uma coisa de um distribuidor meu, uns 2 anos atrás, explicando lá. Ele estava tentando vender pedra pra gente e tal, mas começamos a conversar de outras coisas e tal. Ele falou sobre essa necessidade que tinha as Lowe's nessa região. Porque não tem muito fabricador lá e os poucos que tem são pequenos, gostam de fazer os trabalhos escolhidos, assim, só faço caro se for coisa grande e tal. Ninguém queria mexer com a Lowe's e tal. Mas eu vi que dessa conversa eu entendi que essa empresa distribuidora era que decidia quem seria o fabricador da Lowe's. Então quer dizer que a Lowe's de Framingham, quem decide quem vai estar lá são eles. De Marlboro, de Milford, da região, né? Mas ok, eles não estão precisando de fabricador aqui, mas eles estão precisando lá em cima. Eu entendi que isso seria uma porta, assim, uma maneira de eu colocar o meu pé dentro dessa porta, sabe? E pensei bastante, um bom tempo, pedi o contrato, como é que funcionava, a questão da Lowe's e tal. Depois, toda vez que ele ia lá, eu perguntava alguma coisinha, sem ele falar nada. Passou quase um ano e ele virou pra mim e falou assim: por que você está me perguntando essas coisas da Lowe's? Eu falei assim: uai, cara, porque eu quero a Lowe's de Framingham. Tá do meu lado aqui. Mas eu sei que você não vai me dar ela de primeira, né? O que eu preciso fazer para ganhar essa Lowe's de Framingham um dia? Ele falou assim: você precisa me ajudar a resolver o problema das Lowe's lá de cima, lá do Maine, de Vermont. Eu falei assim: a hora que você quiser. Ou seja, aí, cara, eu falei: não, tá beleza. Ele me deu 17 lojas. 17 lojas nesses estados, da Lowe's. Caraca. E agora eu tô na minha mesa com 28 lojas de Massachusetts Connecticut para fechar o contrato com eles. Tu começou com 17. A de Framingham, a de Milford. Tá tudo incluído lá? Tá tudo na lista. Uau. Aí sim, Ou seja, Que massa. parabéns. Eu entendi, assim, que eu fazer as de lá era que ia me dar as daqui. Isso em quanto tempo? 1 ano e meio. Você começou lá em Upstate, ficou 1 ano e meio e agora já tá ali. Estamos fazendo lá já 1 ano e meio. Peguei a IKEA, que é outra loja, outro box store. Uhum. Também muito, muito Por forte. esse distribuidor. Pelo mesmo distribuidor. Caraca. A IKEA já é aqui, Stoughton, né? Stoughton, né? E peguei a de Connecticut também, que é um pouquinho descendo lá pra Hartford. Hartford, Connecticut. Acho que é. E agora eles estão para me passar essas lojas da IKEA, da Lowe's daqui da região, entendeu? Uau. Algumas em Connecticut e o resto aqui em Massachusetts. Ou seja, internamente falando, que tipo de preparação, o que muda agora que você tá focando nesse tipo de empreendedorismo? Cara, muda, assim, eles têm as exigências deles, né? Maneira de trabalhar, processo que tem que ser feito, principalmente na parte quando o meu funcionário está dentro da casa do cliente deles, que para mim foi muito bom. O processo deles é mais exigente, mais meticuloso do que o meu era. Uau. Entendeu? O meu era mais tranquilo, assim. A gente tinha como eles não sabem quem é o meu funcionário que vai lá, eles têm esse monte de regra para qualquer um. Que eu não tinha, porque eu sabia quem era, quem eu estava mexendo, né? Só que independente de eu saber quem é meu funcionário, eles têm que cumprir todas essas regras. Então eles aprenderam um monte de coisa que é legal, é importante. Como tratar o cliente, como agir nessa situação, né, na casa do cliente. E eles estão usando isso agora para todos os outros clientes também. Que, né, acabou sendo um treinamento que eu tive que fazer com eles, que eu aprendi com essas empresas, sabe? Que foi muito bom. Tá só melhorando.
Caramba, cara, muito interessante. Eu acho que eu conheço alguns empreendedores que trabalham diretamente no comercial, mas não no comercial com esses box stores que você está falando. Geralmente comercial com empresas que trabalham no comercial, mas não grandes assim. E a primeira vez que eu ouvi sobre empreendedorismo, que é uma coisa tão fora da caixa, que obviamente a Febracis deve ter pedido permissão para você para poder falar, olha só, meu coaching funciona, né? Porque eu estava conversando com o Juliano e a Samara, que eles são coaches da Febracis, né? Eu tô começando a galgar uma caminhada com eles, eu achei bem interessante a proposta, o que eles fazem. E eu perguntei pro Juliano, cara, você empreende? Não. Eu falei assim, então como que você pode me dar conselho para crescer minha empresa? Porque é uma pergunta válida, certo? Mas, obviamente, eles vão me vender o peixe deles. Eu quero ouvir de você se realmente teve um impacto. Teve um impacto e onde impactou mais, assim, para você? Essa pergunta que você fez, igual você fez a pergunta para ele, você empreende? Muitos anos atrás, assim, quando eu era bem mais novo, eu tinha muito essa também. É aquela coisa, se você é gordo, você não pode ser nutricionista. Exato. Você não pode ser o professor de academia. Exato. Mas... assim, com o tempo, eu fui aprendendo que, cara, quem faz é você, mas o seu professor que te ensina. O Messi é o melhor jogador do mundo, o Cristiano Ronaldo, o Ronaldinho já foi. O técnico deles não era. Mas era o técnico deles. Era o cara que falava pra ele o que ele tinha que fazer. Ele usava, né, o talento dele pra conseguir fazer, mas quem ensinou o que tinha que ser feito era ele, né? Você vê um documentário do Michael Phelps, que uma maneira que o cara treinava desde novo, com o técnico que ele tinha, que levou ele a ganhar tantas medalhas de ouro, bater tantos recordes na vida dele, foi um cara que ensinou. O cara não nadava. Exato. Não nasce sabendo. O cara, né, sabia nadar, mas o cara talvez nunca competiu quase nada, talvez nunca foi na Olimpíada, mas o cara ensinou ele a ganhar, sei lá, mais de 20, 30 medalhas de ouro, né? Bater não sei quantos recordes, o cara treinava ele de uma maneira. Então o coach... ele é isso, cara. Ele vai te ensinar a performar da melhor maneira que você pode performar. Ou seja, em qualquer lugar. O coach do Messi ensinou ele a jogar bem dentro do campo e tal e tal. E um coach igual o da Febracis, igual o Juliano, ele vai te ensinar a você ser o melhor gestor da sua empresa. Que você tem capacidade de ser, é lógico. O técnico do Messi, ele é técnico do time inteiro. Nem todo mundo é Messi. Exato. Mas, com certeza, todos aqueles jogadores estão sendo o melhor dentro da capacidade dele. Porque ele tem um técnico bom. Eles têm um técnico bom. Então, ele vai tirar de você o seu melhor. Ele vai te ajudar a você mesmo dar o seu melhor para sua empresa. E dirigir ela da melhor maneira possível, entendeu? Então, ele não precisa ser um empreendedor. Ele precisa saber o que o empreendedor tem que fazer. E aí ele vai te ensinar isso. Então, assim, muitos anos atrás eu quebrei um pouco essa ideia de que se você não faz, você não sabe ensinar a fazer. Sabe? Muita gente que não faz, sabe ensinar. ensina a fazer. Professores de faculdade não são os melhores profissionais no ramo. Eles são os professores dos caras que viram o melhor profissional no ramo depois. Entendeu? E eles ensinaram e o cara foi lá. Aí cada um é a sua capacidade. Sua cabeça influencia muito, e você tem uma cabeça diferente da minha, né? Eu tenho outra, e de acordo com o ramo que cada um vai mexer, ele vai voar mais ou um pouco menos do que o outro. Mas, com certeza, o coach vai te ajudar a voar o mais alto que você pode. Entendeu? E que você tá afim também, né? Sim. Você diria que essa sua busca para mais conhecimento, ela aconteceu quando você viu essa oportunidade de trabalhar com comercial? Essa foi o que te motivou a buscar o conhecimento? Foi assim, eu me vi numa posição onde eu estava repetindo o que eu já fazia há muitos anos. Autopilot. Exatamente. E eu falei, cara, eu assim, não sou nenhum menino mais, eu não tenho 20 anos de gás para queimar igual louco, né? Também não quero ficar trabalhando igual louco mais 20 anos ainda. Então eu falei assim, se eu quero deixar a minha empresa seguir sem eu precisar de estar tão presente nela lá na frente, né? Em algum momento, eu preciso, primeiro, crescer ela para estar numa posição que eu possa ter essas pessoas comigo numa boa posição para me ajudar a isso aí. E trabalhar com as pessoas certas, da maneira certa. Foi onde eu busquei a ajuda deles, mais conhecimento e tal. E com interesse de saber como e o que eu tinha que fazer para
buscar esse crescimento e onde eu estava enxergando esse crescimento era nesses contratos. Também faço comercial, era investir na parte do bid. A gente faz prédios, alguns prédios, né? Não é todo dia, mas quando vem é 1 mês, 2 meses de fazendo apartamento e tal. E condomínios a gente faz, mas são várias empresas diferentes. Sim. E os box stores, que eu vi que eu poderia talvez conseguir alguma coisa que ia me dar um crescimento assim quase que imediato, faz uma diferença muito grande. Você fecha um contrato, né? Por exemplo, o cara faz um contrato com a Home Depot, no outro mês ele já está com muito mais serviço, entendeu? Muito mais trabalho. Foi o caso com a Lowe's, foi o caso com a IKEA e tal. Não é... Você fecha o contrato hoje para começar a ficar busy daqui a 1 ano, é rápido. Então eu fui buscar esse conhecimento porque para me sair do Autopilot, entendeu? Eu falei assim, não, peraí, eu quero melhorar, mas eu não tô por dentro das coisas, né? O que eu aprendi 20 anos atrás, já muita coisa já não se utiliza mais. Eu acho que volta no que você falou no comecinho. Você falou, cara, quando você empreende, quando você visualiza, você pode chegar onde você quiser chegar. Exato. Eu acho que basta. Tem muita gente que está estagnado, que não consegue escalar. E a realidade é porque você chegou no seu limite. Né? Você teto, né? Tudo que você sabe te leva até onde você chegou até hoje. Né? Para você chegar no próximo nível, para você chegar num lugar diferente, galgar novos caminhos, você tem que procurar conhecimento com outras pessoas. Então, para mim, eu sempre falo aqui nesse podcast que ninguém queima a língua quanto eu. Eu sou o cara que mais queima a língua, porque eu aprendo coisas novas e aí eu falo, não, realmente eu estava errado, né? Mas é parte de... Eu tenho 27 anos de idade, então é parte de você... Processo, né? É. Porque eu era um desses caras que falava assim, pô, velho, como que você vai me falar? Porque tem muito coach aí hoje e outra coisa também. Pra quem não conhece, o Juliano da Febracis, ele é um coach formado, ele tem anos e anos de experiência, trabalhou diretamente com o Paulo Vieira. Porque tem coach e tem coach. Toda profissão Toda profissão tem. Então, eu fui um dos caras que me abri um pouco mais pra entender, porque eu falo assim, cara, como que esse cara vai me ensinar a empreender? Se fosse tão bom, por que ele não faz? Mas tem gente que tem aptidão pra ensinar, mas não quer dizer que eles vão ser um bom empresário. No fim de tudo, os caras que fazem não querem te ensinar. Exatamente. Uma coisa, você não vai conseguir aprender com eles. Uhum. Eles estão lá ocupados fazendo, meu irmão. Você tem que procurar quem ensina. Né? Tem que procurar os professores. Então... E aí que eu falo, às vezes o cara não faz, mas ele sabe te ensinar a fazer. Exato. E eu tenho certeza que você está nessa frequência há muito tempo, porque quando eu trabalhava ainda no Bank of America, eu lembro que você começou a empreender também na área da Mastercard, você abriu um açougue, que já é uma coisa totalmente fora do que você estava fazendo. O Kings, quando que você abriu o Kings? 2020. 2020. Então foi bem nessa época que você começou a falar assim, pô, por quê? Por que você estava procurando outras maneiras de empreender? Como a Onyx já estava no Autopilot, sabe? Desde 2017, por aí, eu comecei a buscar outras maneiras de investir. Tinha um caminho um pouco mais fácil, que muita gente opta por ele, que é investir em real estate. Muita gente faz. Comprar casa para alugar, ou comprar para reformar e vender e tal. É legal e tal, mas eu nunca tive muito interesse nisso não, assim, nunca me atraiu muito. É legal, mas é um dinheiro lento, sabe? É seguro, muito lento e tal. E eu falei, cara, enquanto eu tiver gasolina para queimar, eu prefiro tentar trabalhar essa grana mais, acelerar o processo desse crescimento dela, do que colocar numa casa e esperar anos para rever aquele dinheiro. Né? É legal, é tranquilo, é seguro, mas o dinheiro trabalhado ele vem mais rápido. Né? Aí em 2018 eu comprei uma empresa de granito na Flórida, com um cunhado meu que morava lá. E foi muito bacana. Assim, o resultado foi legal. É uma empresa que já existia também, foi mais ou menos no mesmo caso da Onyx, uma empresa legal que tinha lá, o cara estava vendendo. E ela funcionou bem. Eu ia para lá sempre, ajudei ele a engatar as coisas lá, da maneira que eu já trabalhava aqui, já sabia como fazer para funcionar e tal. E funcionou muito bem, cara. Assim, financeiramente, deu um retorno bacana e tal. E depois de um tempo eu acabei vendendo, porque eu não queria ficar indo muito lá mais e tal. Foi depois que aí eu vi o resultado lá rápido. Você falou, agora eu falei, cara, peguei a fórmula. Eu não vou ficar comprando casa e recebendo $1.000 de aluguel o resto da vida. Eu vou lá, tipo assim, você dá entrada numa casa hoje 100 mil e você fica recebendo 1.000. Sabe? É muito tempo pra você rever aquele 100 mil. Lá foi assim. Ele assistiu meus vídeos falando sobre real estate investing. Eu tenho a mesma opinião. Cara, lá com 1 ano eu já tinha revisto mais do que isso, sabe? E ainda tinha a opção de continuar ganhando. Aí eu achei um cara, né, um conhecido meu, um amigão meu e tal, e resolvemos fazer o negócio do car wash, que também
é outro, né? Uma empresa, vão trabalhar isso aí, vão correr atrás e tal. Foi em 2020, então foi 2018 na Flórida, foi 2020, foi o Award, 2022, 2021, o Mastercard, um atrás do outro. Porque eu vi que tudo dá um retorno muito mais rápido. Essa área de M&A, né, que é Merger and Acquisition, ela é uma área muito grande e que é pouco conhecida pelo brasileiro. Hoje, como com a internet, você vê muitos influenciadores, você vê Pablo Marçal falando de M&A, você vê o Flávio Augusto falando de M&A, que é o que você está fazendo. O que é Merger and Acquisition? Ou você compra, ou você se associa, né? Ou você junta. E isso é muito interessante. Você já tem o conhecimento empreendedor, você tem o capital. Às vezes você tem alguém que já é dono de uma empresa, só que ele está faltando gás, está faltando aquela assessoria. Ele não tem como pagar pela sua assessoria. Então você faz uma associação e não tem risco nenhum pro cara que tá vendendo. Porque ele vai falar assim, pô, José, se você me dá retorno, a gente faz dinheiro. Se não... E às vezes o cara não enxerga, né, cara? Não enxerga, porque igual eu te falei, aquele negócio que eu falei do pintor. Às vezes você é um excelente pintor, mas às vezes você não é um excelente empresário. Ou você precisa aprender a ser um excelente empresário. Igual você aprendeu a ser um excelente pintor. Mas quando você já aprendeu muita coisa sobre ser empresário, muita coisa funciona para qualquer ramo. Se você acha a pessoa que entende daquele ramo para fazer a parte técnica daquele ramo que você não conhece, a parte de gestão você já conhece. Então vocês juntam, né? Faz isso aí. Eu te ajudo com isso aqui, você me ajuda com isso aqui e agora vamos colocar para andar mais rápido. A sua intenção é manter essas empresas ou eventualmente manter? Exit? Não. Falando no dia de hoje, não tem intenção de exit, não. O car wash foi uma ideia que partiu de você? Foi. Que eu diria que talvez seja assim, bem gratificante, né? A sua história começar lavando carro e você poder comprar e ter um empreendimento nesse ramo, né? Era uma área que, apesar de eu ter largado há muitos anos, eu tinha um pouquinho de conhecimento técnico, né? Já tinha feito isso e tal. E aí meu outro cunhado, que vivia com isso, mas trabalhando para os outros, e eu vi que ele era um cara inteligente, bom, e sabia lidar com pessoas mesmo, questão de funcionários e tal, porque ele era um gerente lá onde ele trabalhava. Eu falei com ele, cara, e o cara que conhece muita gente aqui na região e tal, eu falei, cara, você tá com a faca e o queijo na mão, cara. Vamos juntar aí, eu vou abrir um carro wash, você toma conta. Aí ele, beleza. E um outro amigo nosso também, que também é do ramo e tal. E juntamos 3, só que aí nós achamos um cara vendendo um que já existia, de novo. Que eu já tinha feito 2 vezes, né, com a Onyx, com a empresa da Flórida, comprado a empresa que já existia, achei maravilhoso, acho muito legal. O Kings foi o primeiro depois que você vendeu a empresa da Flórida, né? Eu entendi. Quando eu fiz o Kings, ainda tinha a empresa da Flórida junto lá, depois que eu vendi minha parte pro meu sócio de lá. Mas eu falei, cara, apareceu para vender. Eu falei, não, é isso aí, cara, porque a empresa, quando você compra ela para vender, já existente, o operacional dela já está toda coberto, sabe? Ele já tem clientela suficiente para manter aquilo ali. Que seja um funcionário que ele tem. Para aquele ali, ele tem. Clientela para aquilo. Se você quiser crescer, você vai colocando de pouco a pouco. De acordo com a clientela, vai chegando também. Então você não tem aquele negócio de abrir uma porta e às vezes passar o primeiro mês com quase nada, cara. Os primeiros meses, né? Às vezes meses, né? Então você já entra num negócio funcionando, que no outro dia já tem um cliente chegando, já tem outro, porque já conhece, já usa. E dali você só vai buscar a maneira de melhorar. A gente comprou lá, tinha um funcionário, hoje tem 6. Uau. E tal. E reformamos também, questão de showroom, tudo. A gente tem a sala de espera, a gente trabalha com lavagem, acessórios e tal, né? E aí veio, mas eu achei ele, falei, ó, ele vai tocar o negócio. Ele é o cara que vai ficar lá o dia todo, porque eu não podia. Depois veio um açougue, aí foi com o outro, a mesma coisa. Seu investimento, então, é mais pessoas do que a empresa. Porque você conseguiu a empresa com seu cunhado, uma pessoa de confiança, na Flórida, porque se você não tem uma pessoa de confiança também fazendo a gestão para você, você vai... Jeito. Né? Tem jeito. E aqui também. E o Mastercard? Foi família Meu também? Compadre. Um cara que eu conheci logo que eu cheguei nos Estados Unidos, né? Virou meu amigo até hoje. E aí batizou minha filha e tudo. Não é parente, né? Mas virou família, que a gente fala, né, dos Estados Unidos, que a gente vem pra cá sem parente nenhum e acaba ficando muito amigo das pessoas que a gente encontra aqui e tal. E aí ele é um dos meus sócios lá. E um outro rapaz que é do ramo também, muito conhecido meu também, desde que cheguei nos Estados Unidos e tal. Eles dois tocam lá, o dia a dia lá. Interessante. E muitas pessoas têm dificuldade com a parceria, porque não é fácil. Sócios geralmente
geralmente, né, o perfil é um sócio é mais visionário, o outro já é mais pé no chão, então automaticamente já tem um conflito. E você tem sócios na Onyx, você tem sócios no Mastercut, você tem sócios na Kings. Como que você lida com essa diferença, né, de perfis e como que vocês se associam? É uma coisa que você faz no jurídico antes para evitar problema ou é uma coisa que vocês vai mais à base do handshake, confiança? Como que você faz? O jurídico ajuda muito. Assim, inicia com handshake, confiança, lógico, né? Você não vai se associar com pessoas que você nunca viu na vida e tal, ou pessoas que você conhece, mas que você não gosta, ou as suas ideias não batem. Geralmente tem esse início já com pessoas que você já entende que vai ter um bom relacionamento. Mas o jurídico ajuda muito, porque ele já te entrega as regras, entendeu? Eu acho que quando você não mostra as regras, né, é aquele negócio, o óbvio tem que ser falado. Porque para não dar a desculpa do eu não sabia. Então, quando você cria as regras juntos, né, não falando que eu que criei a regra, mas quando é criada a regra, todo mundo sabe como é que as coisas funcionam. E aí não tem essa questão de, vou ver se vai dar certo se eu tentar isso aqui. Não. Está escrito aqui, você já sabia que não podia tentar isso, nem aquilo. Então evita muito problema a questão jurídica, que é colocar a regra no preto no branco, para todo mundo saber como é que funciona a questão da sociedade. Quem é quem na sociedade, quem manda em quê, quem não manda, né? Quem dá a última palavra ou não. Porque... E uma outra coisa que eu não gosto, tive uma experiência, foi muito ruim, é o tal do 50-50. Para mim foi... Eu falo, cara, eu faço sociedade qualquer hora, mas nunca mais na minha vida eu faço uma sociedade 50-50. Eu posso ter menos ou mais, mas 50-50 não, porque eu aprendi, assim, não falo que é todos os casos, eu sei que existe uma sociedade 50-50 que funciona e tal, mas quando eu tive uma, me mostrou que os dois mandavam. E aí não funcionava, porque todos os dois achavam que tinham o direito da última palavra. E aí, quando a última palavra não era igual, era problema. Mesmo que um ou outro convencesse o outro ficava chateado. Não ficava feliz, porque ele se achava no direito de ser de uma maneira e acabou que foi de outra. Quando tem essas regras ditadas, ou assim, quando isso está no papel, ou a questão majoritária ou minoritária existe, o cara pode até ter uma intenção de que seja de uma maneira, mas ele entende que talvez não vai ser, porque é o outro que vai dar a decisão final. E ele não fica tão frustrado, entendeu? A hierarquia já existe. Já existe. É por isso que as regras, quando ela é colocada antes, ela evita muitos problemas, porque o cara, ele não vai ficar chateado se a coisa não funcionar do jeito que ele queria, porque ele já entende de antemão que talvez não vai ser do jeito que ele quer. Nossa, e pra você que tá assistindo, cara, isso é uma coisa que eu anotaria 100%. Eu já vi, o Grant Cardone fala disso nos livros dele, mas eu fui numa conferência ele falou, cara, 51-49, nunca 50-50. Eu também acho assim. 51-49, nunca 50-50, porque senão até pros empregados eles não sabem quem realmente manda. Exato. Porque no final das contas, às vezes vai chegar uma hora que você tem um board de executivos lá dentro e alguém vai ter que tomar a decisão. Alguém tem que tomar decisão. Alguém tem que tomar decisão, tem que ter um decision maker. Zé, foi muito interessante a nossa conversa. A gente conheceu um pouquinho sobre você, sobre suas jornadas. Nesse último bloco, eu gostaria de saber quais foram as suas maiores dificuldades. Por quê? Hoje, né, você consegue, com a experiência que você tem, você conseguiu crescer outras empresas, mas eu garanto que você deve ter cometido erros, perdido dinheiro, discussão entre sócios, né? Você, obviamente, é um ótimo vendedor, porque se você está conseguindo fazer tudo isso, você é um ótimo vendedor. Então, eu quero que você mostre para a audiência que, cara, dificuldade existe durante o processo e como você teve que reagir nessas dificuldades para chegar onde você está aqui hoje. Cara, eu acho que dificuldade, assim, quando você abre uma empresa ou compra uma empresa ou monta uma empresa para crescer, a dificuldade do tempo, né? É demorado, cara. Não é tão simples, não é fácil, não é rápido. E às vezes isso te dá uma desanimada, sabe? Você às vezes acha que vai ser mais rápido, acha que vai ser mais fácil. Então, o tempo que as coisas levam foi uma dificuldade para mim entender isso no início. Hoje não é mais. Eu já sei que é assim. Já está dentro do esperado. Paciente, né?
As outras empresas que eu abri com os meninos, eles me falam, rapaz, nossa, isso aqui tá dando dinheiro ainda não. Eu falei, calma, mas tá tranquilo. Tem 6 meses, cara. Você tá achando que você vai ganhar dinheiro com 6 meses em alguma coisa aqui? É só você achar a mina de ouro, não é assim. Demora mesmo. Então, né? Ainda mais quando o negócio exige uma certa estrutura mesmo, física, né? Igual o granito, igual o supermercado e tal. Porque quando você monta uma empresa que é você prestando serviço, que a estrutura é muito pequena, um carro e tal, umas ferramentas, o investimento é baixo, então rapidinho você já está vendo um retorno. Mas quando são empresas que precisam de estrutura e tudo, demora o tempo. Eu acho que, assim, achar que é rápido, para mim foi uma dificuldade. Achava que era rápido, não foi rápido. Não é rápido. Hoje eu entendo isso. A cultura, né? Por mais que eu falo, a gente precisa aprender a falar inglês, é importante, né? Para quem quer ser um empreendedor, que é muito importante, infelizmente não tem jeito, assim, de você fugir muito disso, muito, te ajuda demais. Dá para fazer sem, algumas pessoas fazem, mas com o inglês é muito mais fácil. Mas você também precisa entender a cultura, né, cara? O americano entende as coisas de uma maneira diferente do que a gente, então você precisa saber como é que funciona essa comunicação mesmo de ideias, né? Para você atender o seu cliente e oferecer para o seu cliente o que ele realmente está esperando. Uhum. Em vez de o que você acha que é que ele quer. Entendeu? Então, como a gente não, né, vem do Brasil e tal, eu vim para cá, eu já tinha 25 anos, então estava com essa cultura brasileira bem aprofundada na minha cabeça já e tal. Demorei um pouco para entender isso, e isso às vezes me atrapalhou em algumas situações, sabe? Mas não só, assim, como a gente é um país de muitos imigrantes, né? A gente acaba lidando com outras culturas, cara. Você vende para chinês, para russo, para indiano. E a gente, com o tempo você vai aprendendo até isso aí, outras Tem coisas. que se adaptar. Saber lidar com eles, não é fácil. Então acho que para mim é isso aí, é entender a cultura, né? A cultura do americano dentro do ramo que você trabalha e tempo. Espera que vai chegar, mas não é rápido, não. Calma que continua firme que vem. Você passa, assim, um ar, assim, bem otimista. Eu sou muito otimista. Então você crê que essa qualidade sua te ajudou nesse processo, né? Porque às vezes quando você chega nessas situações que talvez não vai dar certo, você tem que ter um nível de otimismo e um tanto de fé que a sua ideia realmente vai dar frutos mais lá na frente. E eu acho que isso é algo bem raro nas pessoas, especialmente eu acho na comunidade brasileira, né? Que pessoas querem um retorno rápido. E você ter essa mentalidade de empreendedor que eu vou investir agora, mas eu vou colher lá na frente. Eu sou um otimista, mas eu não acho que nada é fácil. Eu sei que acontece, mas não é fácil. Não é assim, não, vou fazer ali que vai ser rápido. Não, isso aí eu sei que não acontece. Tem até esse lado, não, tudo você acha que vai ser difícil. Porque eu tento visualizar o processo inteiro das coisas. Não é montar uma companhia de granito. Como é que é isso? O que gasta com isso? Qual que é o gasto do dia a dia disso aí, para manter isso aí? Que tanto de cliente eu tenho que ter para manter uma empresa de tamanho X e tal. Tem tudo isso que tem que ser avaliado. Não é fácil, mas eu sei que se você procurar saber dessas coisas e fazer, vai vir, cara. Esse país é muito bom, né? Assim, até quem faz coisa errada aqui dá certo, né? Não é fácil, mas pode ficar mais fácil, né? E vai facilitando. Por exemplo, você está procurando conhecimento ativamente. Então, você às vezes aí tá começando, cara. Às vezes você tá, como ele falou, com o seu caminhão, com as suas ferramentas, ou você tá começando um negócio sozinho. Se ele, que tá no nível dele, tá procurando conhecimento, o que você acha que você deve estar fazendo? Porque eu sempre digo que eu sou muito grato ao Bank of America, porque hoje eu tenho minha empresa de consultoria financeira, hoje eu tenho vários consultores, mas se eu não tivesse passado meus 9 anos no banco, eu não ia ter a bagagem que eu tenho e a credencial escola, e a confiança para fazer isso. Então tem gente que chega aqui e já começa a querer empreender sem o conhecimento. Cara, dá para fazer? Dá. Mas você vai precisar de mentores, você vai precisar de ter pessoas, vai estar no ambiente certo, nas mesas certas, com as pessoas certas. E o caminho pode ficar mais fácil, mas ele nunca vai ser fácil. Ele pode só ficar mais fácil. Ele existe, o caminho existe, você tem que andar ele. Assim, talvez difícil seja uma palavra complicada, porque você busca conhecimento, você adquire conhecimento, não é
rocket science. Não. Entendeu? Não é uma coisa que você tem que quebrar a cabeça, você tem que ser super inteligente para conseguir aprender. Não é isso. Qualquer pessoa aprende. Só que tem que fazer a caminhada. Você precisa ir atrás. Você a ação precisa que é mais buscar difícil. informação. Exato. Você Correr tem que atrás. agir, né, em direção a buscar esse conhecimento. Ele está aí, ele não é complicado, mas você precisa aprender. Entendeu? Então toma tempo. Você tem que ter a cabeça de buscar, né? Na verdade, ter o ouvido aberto para aprender mesmo. De todos os lados, que você aprende em todos os lugares, em todos os momentos, né? Então, existe esse processo. Ele é, às vezes, um pouquinho demorado e tal, mas você tem que fazer. Mas qualquer um consegue fazer. Não, com Não certeza. Eu acho que o diferencial é que, além de aprender, você tem que botar em ação o que você aprende, né? Isso. Porque hoje em dia a gente está todo mundo viciado, né? Em comprar curso, em ver vídeo. Obesos intelectuais. A gente tá... Viver como estudante, né? Um professor de faculdade fala assim, a pior época da sua vida vai ser depois da faculdade. Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque você não é estudante mais. Você acabou sua desculpa. Agora você tem que correr atrás. Não, eu não estou trabalhando porque eu estou estudando, eu não estou dizendo que eu estou estudando. Não, acabou sua desculpa. Agora você tem que fazer alguma coisa. Não. A realidade é que eu trabalhando com consultoria, a gente vê cada coisa, cara. Eu conheço pessoas, às vezes, que foram fazer cursos e estavam no mesmo lugar que estavam fazendo curso comigo. Aí falou, Vitor, eu queria fazer uma consultoria financeira. Aí você olha a vida financeira do cara, o cara tá quebrado. Mas ele tava pagando um curso de $5.000. Eu falei, irmão, o que você tá fazendo comprar um curso? Vai trabalhar, cara. Vai botar pra trabalhar. Não é o curso que vai te salvar, não. Agora não. O curso vai te ajudar com o quê? Quando você bater num teto, você falou assim, não, agora tudo que eu aprendi até aqui não tá me levando para outro caminho, agora você faz aquele investimento. É saber a hora certa de investir. E, Zé, você tá com quantos anos hoje? 47. 47 anos de idade. Chegou aqui com 25. Isso. Se você pudesse voltar no tempo e falar com o Zé, lá de 25 anos de idade, o que você diria para ele? Oh. Faz tudo de novo. Cara, eu tenho, assim... a gente, assim, eu me considero muito abençoado, sabe? Assim, eu tive as dificuldades da vida e tudo, mas nenhuma coisa muito grave, muito séria, muito, sabe, difícil, assim. Todo o processo que existiu, mas ele aconteceu. Né? A gente foi andando. Então, não sei se eu conseguiria acelerar demais. Lógico, o conhecimento que eu tenho hoje, se eu voltasse lá atrás, mas com uma coisa só que falasse, não sei se ia mudar muito. Talvez se mudasse também, quisesse acelerar, talvez não seria tão bom, sabe? Mas o que eu falaria é que acredita, cara. Acredita, porque aqui as pessoas conseguem as coisas. No Brasil não é assim, infelizmente, cara. Às vezes você é bom, você é trabalhador, você é sério, e você não consegue. Porque as outras coisas te impedem mesmo. Tanto a parte burocrática, de lei, de tudo, quanto as próprias pessoas mesmo que te puxa para trás e tal. Mas aqui não, cara. Aqui, se você for sério, trabalhar mesmo, acordar todo dia e ir lá, tentar, você vai conseguir. Então, acredita, cara. Demora, mas acontece. Sem problema. Só ser sério e deixa o dinheiro como consequência. Com certeza. E se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais sobre a Onyx, qual que é o site da Onyx no Instagram? onyxgranite.com. onyxgranite.com para chegar. E do Kings Auto Detail, onde que é? KingsAutoSP.com. Ok. E o Mastercut MM, de Meat Market. Então, Mastercutmm.com. Isso aí, galera. Se quiser conhecer aí, José, você tem o seu próprio Instagram? Você tá lá? José Moraes. José Moraes. Vamos lá, segue ele. Você joga uns conhecimentos assim online também? Não, ainda não. Ainda não, ó. Tá na hora de começar a fazer. Pô, tem que começar a transbordar aí, que eu garanto que muitas pessoas vão ser impactadas. José, eu quero agradecer você muito, muito mesmo pela sua humildade de poder vir aqui. Muito obrigado. Vocês, cara. A gente sempre aprende muito. Eu falo que eu sou o telespectador mais interessado em ouvir o que esses caras estão passando, né? Porque eu tô galgando esse caminho de empreendedorismo e aprender com pessoas como você que chegaram aqui sem inglês, sem saber o que fazer e conseguiram chegar onde você chegou hoje e sendo referência na indústria, é um prazer tê-lo no nosso podcast, com certeza. Obrigado, cara. E, sim, agradecer vocês não só por ter me chamado, mas por estar, né, tendo essa iniciativa de fazer o podcast, trazer outras pessoas que também passaram por caminhos parecidos com o meu, diferente, mas que tem muito para ensinar. O pessoal mais novo, o pessoal que está chegando nos Estados Unidos agora, tem muita gente aí
muita experiência nas costas para passar para frente, entendeu? E vai ajudar muito, vai ajudar muito. O que vocês estão Uma fazendo honra. é muito legal. Primeiro podcast do cara. Foi aqui no TDC. Vocês lembrem disso, ele veio aqui primeiro. Uma honra, Zé, muito obrigado. Obrigado a vocês. Galera, não deixe de seguir, checa lá Onyx Marble and Granite. Não deixe de checar o showroom deles também. Então, se você sabe onde, agora você sabe. Se você precisar de granite, ou meat, ou de car detailing, you know who to look for. Isso aí. Muito obrigado, galera. Até o próximo episódio. Valeu.